Olá trader, Vinícius Tunes aqui. Nesse vídeo a gente vai abordar um pouquinho sobre os indicadores que a gente usa para poder operar a estratégia pop, seja no day trade, seja no swing trade. Basicamente são esses os indicadores e a gente vai ver um a um, explicando um pouquinho por que a gente o utiliza, tá bom? Vamos lá? Média de 72 dos 2 minutos. A gente gosta muito de utilizar essa média porque a gente reparou que ela funciona muito bem com suporte e resistência. Vamos dar uma olhadinha? Imagine que você comprou aqui, ela bateu, ultrapassou um pouco e inverteu o movimento. Da mesma maneira, você comprou aqui, ela acabou invertendo o movimento. Se você comprou aqui, ela bateu, inverteu o movimento. Vamos ver dias anteriores para poder reparar se isso realmente funciona. Então está bem claro aqui, ó, como ela em determinadas situações pode agir como forte suporte, marcar aqui num outro dia, a gente poder observar também se isso funciona. Aqui no começo do dia lateralizou bastante, aqui ele veio, se você comprou aqui, segurou e desceu. Vamos ver ainda outro dia, aqui ele acabou passando com força, claro, acontece em qualquer região. Aqui você teve briga na 72, né? Aqui o preço passou um pouquinho, aí confluência com outra região de preço, ó, que é bem interessante, tá? E aí acabou segurando e subindo. Então a gente usa muito a 72 para poder fazer realizações parciais, porque a gente sabe que se a gente está numa operação e ela tem capacidade de segurar o preço, pode ser que a gente acabe se dando muito mal, né? Se não fizer pelo menos uma parte, não largar pelo menos uma parte da posição lá. Então imagine se você conseguiu comprar aqui, ele foi, bateu na média 72, só andou só um pouquinho, depois inverteu todo o seu movimento. Aqui em outro caso, você acabou comprando por aqui, faltou por conta, bateu na 72 e acabou invertendo o movimento. Então sempre é um ponto onde a gente gosta de fazer realizações parciais, essa média 72. E uma dica interessante é que você pode utilizar essa média 72 em qualquer tempo gráfico, a média de 72 dos 2 minutos, tá? Então o Profit tem essa possibilidade, você está aqui nos 2 minutos, se você alternar por 5, ele continua marcando a média 72 dos 2 minutos, que é o que a gente usa. Se você for por 15 minutos, continua marcando a média 72 dos 2 minutos. Para ver se isso é interessante, veja aqui nos 60 minutos. Você tem uma ideia. Como o preço passa para baixo da média 72 e caminha bem. Como o preço vai para cima da média 72 e funciona bem, né? Como o preço aqui também está abaixo da 72 e caminha bem. Então, essa média 72 nos 2 minutos é sempre bom você ter no seu gráfico. E você pode configurar essa média dessa forma aqui, ó. Período 72, exponencial, e você marca isso aqui, utilizar tempo personalizado, 2 minutos, e pronto. Isso vai fazer com que você esteja vendo a média de 72, independente do tempo gráfico que você estiver utilizando, tá bom? Um outro indicador que nós gostamos de ter em nossos gráficos é a VWAP diária, que aqui está sinalizada em laranja. Ela tem um comportamento muito similar à média 72, então ela também funciona muito bem com suporte e resistência. E por isso mesmo nós também utilizamos como um possível ponto de parcial ou até mesmo de alvo para nossas operações. Então imagine que você comprou aqui, né? E você pode pensar em levar a sua operação. Se você não decidir realizar uma parcial aqui no 72, é muito recomendável que você faça pelo menos no level up. Você está vendo como segurou realmente, ó, passou aqui a 72 e desceu. Aqui nesse caso, ó, se você fez uma escolha de segurar até o level up, acabou não dando, né, não tocou lá e acabou invertendo. Então, não é uma regra que você deve utilizar uma ou outra, tá? Geralmente, a depender da expansão do movimento, a gente gosta muito de fazer a realização no que tiver primeiro. Então, se vir aqui, a gente pode, quem sabe, realizar uma parcial e quem sabe tentar largar uma outra parcial aqui na VWAP, né? E esperar que o preço continue subindo. Mas se não subiu, pelo menos você largou, colocou um pouco no bolso aqui, colocou um pouco no bolso e chegou na VWAP também. Vamos ver isso outro dia aqui, para você poder ver que isso se assemelha. Aqui, passou um pouco 72, chega até o VWAP e foi. Nesse caso, ó, ele só foi até 72, não chegou no VWAP. Mas é por isso que a gente gosta de ter sempre os dois, tá? Eles têm comportamentos muito similares e vale a pena você utilizar isso como parcial ou até mesmo como alvo de seus trades. Outra coisa importante que nós gostamos de ter marcado no gráfico é a máxima e a mínima do dia anterior. Para isso, o Profit oferece 2 indicadores que você vai escolher qual que você quer utilizar. O TR ponto de decisão é o Prior Coach.
não é o foco desse vídeo aqui mostrar você como instalar isso, tá? Então, estou apenas mostrando que você pode sinalizar e utilizar um ou outro. Então vamos lá, aqui no gráfico, por exemplo, eu tenho aqui utilizando o clear point máxima do dia, e aqui embaixo de vermelho a mínima do dia. Vou pegar essa linha aqui. Então, olha porque a gente gosta de ter isso marcado. Máximas e mínima do dia anterior é um ponto sempre importante, um ponto de decisão, e funciona muito bem com suporte e resistência. Então veja aqui, ó, que ele funcionou com suporte e subiu, funcionou e subiu, né? Vamos ver aqui no dia anterior o que aconteceu. Olha como ele pegou, veio num ponto aqui, essa linha vermelha que eu estou marcando aqui agora, ela é a mínima do dia anterior, é essa a mínima de cálculo, é a mínima do dia anterior. Então ele bateu, segurou e subiu. Então máxima e mínima do dia anterior é sempre um ponto que a gente pode e deve ficar de olho, tá legal? Máxima e mínima do dia atual. Se estiver aqui no gráfico, a gente gosta sempre de observar esses pontos de máximas e mínimas do dia atual, porque aqui é uma zona onde a gente sabe que é de grande liquidez para que o varejo seja topado e os institucionais entrem a favor da inversão do movimento, e é onde a gente gosta também de fazer muitas operações. Então, o que a gente está vendo aqui no gráfico, isso aqui em roxo, é um indicador específico pessoal nosso, tá? Que a gente disponibiliza gratuitamente para quem quiser. Basta você acessar aulasdebolsa.com.br e você vai conseguir esse indicador, ele é grátis. Mas o próprio Profit também oferece alternativas a esse indicador para você poder saber a máxima e a mínima do dia, apesar dele não ser exatamente dessa forma. Então eu gosto de utilizar o nosso porque isso fica mais fácil de visualizar, inclusive o histórico de toda a subida. Então vamos lá, fez uma mínima aqui, olha como ele rompeu, estopou, pessoal, veio aqui só pegar o stop da galera, botou a galera na venda e depois subiu, né? E provavelmente quem vendeu deve ter colocado o stop nessa região de cá, talvez nessa região de cá, e acabou se dando mal também. Então, por isso é sempre importante estar em mente e está visível claramente para a gente onde é que está essa região de máxima e mínima do dia. A gente sabe que isso vai acabar sendo um fator para poder pegar liquidez e nos ajudar a entrar no trade. Olha essa situação aqui, inclusive. Foi inclusive um trade que a gente acabou fazendo aqui. Ele fez máxima, ele fez um Michael Jackson aqui, acabou pegando a liquidez do pessoal, né? Então aqui já demonstrava facilmente que tinha presença de vendedor, pegou a liquidez do pessoal e acabou fazendo rompimento falso e aí desceu, tá? Então por isso que a gente acha interessante estar sempre visualizando essas questões do dia a dia. Aqui, ó, do dia anterior, o que aconteceu, aqui está mostrando a mínima do dia anterior, né? Então ele rompeu, foi aqui embaixo e acabou subindo. Aqui ele pegou liquidez de novo, máxima de quem está colocando stop de cá, e aí desceu, possivelmente stopando, né? Porque teve gente que entrou aqui no rompimento e colocou o stop aqui embaixo, acabou se dando mal também, né? Então isso é um ponto de gatilho para a gente. A gente gosta de ficar olhando essas regiões, porque isso pode nos trazer boas operações. Então, acompanhar a máxima e a mínima do dia atual é fundamental na estratégia pop. E para finalizar, as últimas duas coisas que a gente usa na estratégia pop como indicador de apoio é o volume, com uma coloração para marcar distorções desse volume, e a gente usa também uma coloração especial no candle, indicando outras distorções, principalmente em relação ao tamanho e ao volume envolvido nesse novo movimento dele, tá? Então como é que isso fica aqui no gráfico? Aqui a gente tem o volume, você está vendo que tem uma coloração, e aqui a gente tem um gráfico também com uma coloração. Apesar dessas cores serem parecidas, elas não querem dizer a mesma coisa, tá? O intuito desse gráfico, desse vídeo, perdão, só lembrando, não é mostrar como isso funciona, e sim apresentar os indicadores que a gente usa. Mas você deve estar curioso, então eu vou falar pelo menos uma coisinha aqui para você entender um pouquinho como isso é útil para a gente. Eu tenho volume financeiro, eu tenho uma média de 60 períodos, que é essa linha preta aqui, né? E, por exemplo, esse cara aqui vermelho está me dizendo que eu tive um movimento de volume 150% pelo menos maior do que essa média. Então isso me chama atenção. E neste caso, o meu candle também é marcado de vermelho. Olha como é uma porrada aqui institucional, um candle enorme, né, que foi feito porque o volume foi muito grande e como isso realmente movimentou bastante o preço nesse dia de cá, tá? Então,
é isso. Certos volumes a gente gosta de estar observando, porque isso nos dá pista da atuação institucional. E a coloração nos candles também tem determinado significado, que envolve o volume, mas também envolve o tamanho do candle. E isso você vai ver em outro vídeo, tá bom? Lembrando aqui que esses indicadores 72, média 7 dos 2 minutos, VWAP diária e máximo e mínimo do dia anterior, você pode ver no próprio Profit, tá? E esses outros aqui, máximo e mínimo do dia anterior, do atual, a coloração para o volume e a coloração no Kindle, você pode pegar e baixar no Aulas de Bolsa, tá bom? A gente costuma também trabalhar com outras abas no Profit, que a gente gosta de observar outras coisas. Então a gente trabalha com contador de candles, True Range, para poder observar o tamanho do candle. Veja aqui, por exemplo, eu vou marcar aqui esse candle grandão que a gente falou. Então veja aqui, ó, eu tenho um True Range mostrando que esse candle grandão aqui foi responsável por 320 pontos, né? Então ajuda a gente a saber esse tamanho do candle, não só para a gente ver a força, como também às vezes calcular as stops facilmente. Às vezes é mais fácil do que você simplesmente ter que puxar o gráfico e ficar marcando isso daqui. Então você olha o True Range, você consegue saber essa informação de maneira mais fácil, né? Outra coisa que a gente gosta de sempre observar é a máxima e a mínima de outros dias. Então você vai no gráfico diário, marca a máxima e a mínima e deixa isso marcado no seu gráfico para você poder observar, porque são pontos importantes também. E médias auxiliares, que a gente tem outras abas, média de 20 exponencial, uma média de 9 exponencial, a gente usa isso também, principalmente em outros tempos gráficos, 15 minutos, 60 minutos e por aí vai. Bom, espero que tenha sido útil para você esse vídeo e até a próxima.